Bom, né? Primeiramente, boa noite a todos. Como vocês estão a passar aí a semana bem prontos aí para a nossa primeira aula da semana? Vamos lá. Nessa aula de hoje a gente vai falar, né, a nossa próxima função alimentar, né, que seria aí as vivências do tempo nesse espaço, suas aí alterações. Já falou algumas, né, funções aí já elementares, né, já falamos da atenção, né, já falamos aí da nível de consciência, né, da orientação também, já conversamos também um pouquinho sobre, né, essas funções executivas, essas funções elementares, e agora a gente fala, né, da nossa próxima, né, que seria essa aí que já foi apresentada a vocês, certo? Mas, né, para quem não me conhece aí, meu nome é Matheus, né, sou psicólogo, estou aí gravando esses vídeos que eu vou mostrar a vocês, um pouquinho da psicologia, né, um pouquinho do meu trabalho, da minha profissão em si, e o intuito aí de ensinar vocês, né, como é que a psicoterapia ela consegue trabalhar com o paciente, né, a psicoterapia dá ênfase, né, da terapia cognitivo-comportamental, e a gente darmos continuidade a terapia cognitivo-comportamental, que após essas gravações aí dessas aulas sobre as funções executivas, né, sobre um pouquinho do diagnóstico em si, né, como a gente faz um diagnóstico de forma correta, né, como a gente pode estar aplicando, né, a nossa anamnese, né, como que a gente pode estar nessa entrevista inicial, né, como que a gente faz para a gente conseguir, né, fazer uma avaliação de forma funcional, né, correta. Após isso, a gente começa a trabalhar com os transtornos, né, de como a terapia cognitivo-comportamental ela pode ajudar, né, os pacientes aí a terem suas vidas, né, terem seus comportamentos funcionais, né, digamos assim, para aí, os desafios, né, que o transtorno ele pode causar nos indivíduos. Certo? Mas não é longo, a gente começa a nossa aula de hoje após a nossa vinheta. Pois bem, né, quando a gente fala assim de vivências no tempo, né, e no espaço, como é que vocês conseguem aí? Claro, sem ler o slide, é óbvio, né? O que vem pela sua cabeça de como a gente pode definir o que é vivência do tempo, né, e do espaço? Vou dar já um tempo aí para vocês pensarem. Podem botar aí, podem usar os comentários aí desse vídeo para botar o que vocês pensam sobre isso. Tá? Mas, né, uma definição aí, digamos assim, mais palpável, né, e funcional para definir, né, esses dois construtos seria, né, as vivências do tempo e do espaço constituem, né, como dimensões fundamentais, né, de todas as experiências humanas. O ser, de modo geral, só é possível nas dimensões reais e objetivas do tempo e do espaço. Portanto, o tempo e o espaço são ambos condicionantes fundamentais do universo humano e estruturantes básicos da nossa experiência. Em seu Tratado de Tempo, Aristóteles busca abordar algumas das principais dificuldades teóricas sobre a natureza do tempo e a temporalidade, que seria se o tempo existe ou não, e se ele é constituído por momentos presentes que se sucedem. Assim, movimento e repouso
mudança e permanência, bem como a natureza dos índices que estão submetidos ao tempo, foram temas difíceis e relevantes para o grande filósofo da antiguidade. Mais tarde, Santo Agostinho irá questionar o que é, por consequente, o tempo. Se alguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Para ele, só o tempo passado e o futuro podem ser longos ou curtos. Apenas eles têm a duração. Mas, como algo que não existe pode ser longo ou curto, o passado e o futuro parecem ter duração, mas não existência. O presente existe, mas não tem a duração. Assim, esse importante filósofo medieval levantou questões difíceis e sutis sobre o tempo e sua temporalidade. Porém, para o físico Isaac Newton e o filósofo Leibniz, o espaço e o tempo produzem exclusivamente fora do homem e têm uma realidade objetiva plena. São realidades independentes do ser humano. Em contraposição a essa noção, o filósofo alemão Kant defende que o espaço e o tempo são dimensões básicas que possibilitam todo e qualquer conhecimento intrínsecas ao ser humano, como ser inocente. Segundo ele, não se pode conhecer realmente nada que exista fora do tempo e do espaço. Para o filósofo alemão, entidades que pairam fora do tempo e do espaço, como Deus, a liberdade ou a alma humana, não podem ser propriamente conhecidas. Pode-se pensar sobre elas, mas nunca conhecê-las objetivamente, pois não se dão no tempo e no espaço. Nesse sentido, Kant acrescenta a visão de Newton à dimensão subjetiva do tempo e do espaço, elevando-os aos status de categorias do conhecimento humano. Para o filósofo, o tempo e o espaço são entidades potenciais ocas, isto é, embora sejam absolutamente necessárias ao conhecimento e se encontrem presentes no interior do homem, só adquirem plena realidade quando preenchidas por objetos do conhecimento. Para o filósofo francês Henri Bergson, uma das principais dificuldades para compreender que o tempo realmente origina-se na história da filosofia, quando o espaço e o tempo foram considerados como do mesmo gênero. Estudou-se o espaço, determinou-se sua natureza e sua função. Depois transportaram-se para o tempo as suas conclusões obtidas. Para passar de um para o outro, foi suficiente mudar uma palavra, justaposição ou sucessão. Segundo esse filósofo, o problema é que os pensadores sempre se refiram à duração, à temporalidade, como uma extensão, uma espacialidade. Quando evocamos o tempo, é o espaço que corresponde ao chamado. Por fim, cabe ressaltar que a dimensão temporal da experiência humana relaciona-se com os chamados ritmos biológicos, hoje de maior importância para a psicologia, que são o ritmo circadiano, que dura cerca de 24 horas, alternando-se do dia e da noite, e os ritmos mensais relacionados à temporada, principalmente ao ciclo menstrual, se pensar aí nas mulheres, que dura em cerca de 28 dias, e as variações sazonais, que são as 4 estações do ano, e as suas grandes fases e marcos da vida humana, a gestação, nascimento, infância, adolescente, período adulto, velhice e, por fim, a morte. Muitos dos ritmos biológicos se associam tanto a flutuações hormonais e bioquímicas como a símbolos do
culturais, né, datas festivas, representações culturais, e fazer da vida, ritos de passagem, né, entre outros aí que vocês acreditam aí, contribuindo sim para a determinação do estado mental do indivíduo. Dito isso, né, vocês concordam com esses filósofos, né, concordam com o que a gente foi trabalhado, né, de como a gente pode definir o tempo, definir a vivência, no que é isso, tempo, o que é espaço. Né? Fico aí aberto, né, a diálogo. Né? Voltem aí que vocês pensam sobre isso. Estou aqui para a gente começar a debater sobre esse tema, certo? Continuando a nossa aula, a gente começa falando agora, né, sobre a percepção do tempo, né, e o senso de realidade. Né? O que isso quer dizer? O neurocientista, né, Adrian Amin Snyder, identificou uma série de pacientes com desorientação temporal e com fabulação, cuja neuroimagem revela certas lesões neurológicas que impactavam a, a perda da capacidade de discriminar entre um evento ou um espaçamento ocorrido no tempo e algo que está ocorrendo no momento. Tal discriminação é essencial para o contato com a realidade, para se discriminar o que é real, né, acontecendo nesse momento conosco, né, do que é uma lembrança passada, uma fantasia relacionada ao futuro. E aí, de fato, neuropsicologicamente, construir um futuro em nossa mente utiliza os mesmos mecanismos neurais da construção mental do nosso passado. Todos os 14 pacientes desse neurocientista, né, tinham algo em comum. A principal área lesada situava-se aí, uma área filosoficamente antiga do cérebro, né, que é o córtex orbitofrontal medial posterior. Assim, né, Snyder postulou que para a discriminação do que é real, em relação a que é lembrança ou fantasia, é essencial a integridade dessa área do lobo frontal, que realiza o que os neuropsicólogos chamam de filtragem da realidade. Dessa forma, formulou-se, né, a hipótese, né, de que um dos componentes importantes da construção mental da realidade seria chamado de órbita frontal. Dito isso, a gente começa falando, né, sobre essas qualidades da vivência de tempo. Né, que isso quer dizer? Né? A experiência de temporalidade é fundamental para o senso, né, de coerência, a continuidade do self e da identidade pessoal. Vários elementos compõem a experiência de temporalidade: percepção do tempo, estimação prospectiva e retrospectiva de intervalos, percepção de duração, experiências de passagem do tempo e duração antecipada. Assim como salienta Mark Wilson, né, que é mais um psicopatólogo, né, que estudou essa área, a experiência da temporalidade é influenciada de forma muito marcante pelos estados afetivos e emoções, assim como pelas experiências de vivências corporais. Dessa forma, quando falamos do tempo, usamos expressões como aqueles 40 minutos de dor intensa parecem ter durado um século. As 2 horas que espera pelo retorno do meu filho duraram uma eternidade. Ou estava tão alegre com minha namorada que o tempo voou. Né? Não percebi que passaram 3 horas. Além desses elementos afetivos, a percepção do tempo é também influenciada por outros aspectos cognitivos. Também é influenciada aí, como a atenção, a memória de trabalho e a memória de a longo prazo, né? De longo prazo. De toda forma, é questionável que a vida psíquica, além de ocorrer, se configurar no tempo, tem ela
mesma aspecto especificamente temporal, e por isso é legítima a descrição de tempo em tempo subjetivo, né, que inferior é o pessoal, e o tempo objetivo, exterior, cronológico e mensurável. Muitas vezes ocorre certos descompasso, né, entre o tempo subjetivo, né, e o cronológico. Tal discrepância pode ser tanto um fenômeno primário, né, como uma legítima alteração de consciência do tempo, como um fenômeno secundário decorrente de alterações da consciência, da memória, do pensamento, entre outras estruturas aí psíquicas. O poeta Fernando Pessoa ilustra a desincronia que pode existir entre o tempo cronológico objetivo e o subjetivo, vivenciando-se internamente pelo indivíduo. Seria, né? Viajei. Jogo inútil se ficar-vos que não levei meses, nem dias, nem outra quantidade de qualquer de medida de tempo a viajar. Viajei no tempo, é certo, né? Mas não do lado de cá do tempo, onde o contamos por horas, dias e meses. Foi do outro lado, do tempo em que eu viajei, onde o tempo, se não conta por medidas, decorre, mas sem que seja possível medir. É como que mais rápido que o tempo que vivemos viemos. E assim, gente, encerra a nossa primeira parte dessa aula. A gente continua falando um pouquinho, né, da vivência e do tempo, né, do espaço e suas alterações na nossa próxima aula. Aí está meu e-mail, né? Essa é a forma que vocês têm para entrar em contato comigo, né, tirar dúvidas, fazer algumas sugestões, trazer novos vídeos que tenham curiosidade que eu traga. Essa aí é a forma que vocês têm para entrar em contato comigo, certo? Mas, né, espero que tenha ajudado vocês, que tenha gostado dessa aula, que tenha entendido, né, por até aqui, né, a definição, né, e as qualidades do tempo, né? Uma boa semana, né, e nos vemos na próxima aula. Boa semana e até a próxima aula. Fui!